Reflexão. Meus queridos ouvintes, somos agradecidos a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu muito amor com que Ele nos tem amado. Conforme está escrito, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados ouvintes, nós estamos aqui nesta série de reflexões falando sobre os últimos dias da história humana. E o primeiro tópico desse tema é os últimos dias de preparação para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Estamos sempre lendo a pergunta base para essas reflexões de quando os discípulos estavam juntos com o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, e que eles chegaram para Jesus após terem apresentado a Jesus o templo, e Jesus ter dito: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, perguntando-lhe: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal, olha a pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? O que é que vai preceder? Que coisas irão acontecer antes da sua vinda e do fim do mundo? E respondendo Jesus, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no verso 24 está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que enganariam até os escolhidos. E quando chegamos no livro, na carta de Paulo a 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, nós encontramos as seguintes escrituras: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Conforme, queridos ouvintes, você tem acompanhado, nós já falamos um pouco, porque não fala tudo, mas falamos um pouco sobre a questão do falso Cristo, falamos um pouco sobre a questão de falso profeta, e tivemos meditando sobre a apostasia com o nosso irmão Edmilson, e ontem falamos aqui sobre espíritos enganadores com o nosso irmão Hanoi, e convidando o nosso irmão Hélio Carlos. Estamos para falar mais sobre, um pouco hoje também, sobre doutrinas de demônio e demais coisas. Irmão Hélio conosco. Meu querido, é tremendo essas coisas, e desde já agradeço pela a participação, pelo irmão ter atendido, porque é tremendo essas coisas, e também, como eu digo, eu creio que até melhora o ouvinte no entendimento. Irmão Hélio conosco. É verdade. Vamos... Desde já, meu querido, vamos aqui, estamos meditando sobre essas coisas. Fica à vontade para a gente ir conversando, e Deus vai ajudando a gente, lendo algumas referências da palavra. É verdade. É muito interessante, né, esse tópico, né, esse tema, né? É um tema atual para nós, né, que somos cristãos. No entanto, um pouco que desconhecido, né, para aquelas pessoas que ainda não confessam a fé no Senhor Jesus, né? Falar sobre demônios, sobre espíritos, né, sobre esses seres espirituais que durante muito tempo, ou até mesmo nos dias atuais, é muito complicado, né, ter uma explicação lógica, não é? Mas tendo como a Bíblia, né, é o almanaque, né, do crente, do cristão, a gente passa a ter um conhecimento mais aprofundado sobre esses seres, né? É importante dizer, né, e afirmar que os demônios são seres espirituais, não é? São seres que servem, para quem não conhece a história, o contexto, né? Para falar de demônio, você precisa saber, né, que os demônios, eles têm uma hierarquia, né? Assim como os anjos de Deus,
né? Primeiro é bom saber o que é anjo e o que é demônio, né? Tremendo. Não sei se os irmãos que passaram, que nos antecederam aqui, falaram sobre essa diferença de anjos e demônios, né? Mas Não rapidamente para a gente poder se situar, né? se situar, não é? Anjos, né, são aqueles que servem, né, a Deus, né, e segundo a Bíblia são conservos nossos, também estão ao nosso dispor, nosso serviço, né? Tremendo. E os demônios é totalmente o contrário, não é? Tem como chefe Satanás ou o diabo, né? Que é interessante dizer que Satanás era um anjo de luz que servia a Deus, não é? E devido ter deixado a inveja, a soberba, né, chegar ao coração, né? Verdade. Deus assim o tomou, né? E com ele vieram, né, esses anjos decaídos, né, que hoje nós chamamos de demônios. Então, irmão Luiz, é basicamente por aí, não é? É importante dizer que existe, né, muitas referências bíblicas, né, que falam sobre demônios, né? E certa vez eu li alguma coisa que fala que uma das principais, que a gente estava falando aqui em off, sobre as coisas que a gente, os absurdos que a gente vê, né, e como a atualidade está levando as coisas de Deus para o absurdo. Chega a ser ridículo. Ser ridículo, né? E um dos objetivos do diabo ou dos demônios é implantar nas pessoas que eles não existem, não é? E isso infelizmente, a gente estamos vendo, né? Que não, hoje é tudo normal, hoje não existe mais aquela diferença, ou você que não conhece, não é? Existem certas coisas que são influenciadas, né? E Jesus deixou isso bem claro, por forças satânicas, né? Por forças malignas, né? Que levam o homem a fazer coisas que talvez ele não quisesse fazer. Verdade. Então é por aí, irmão Luiz, fica à vontade aí também para... Meus irmãos, é tremendo essas coisas e como está colocado no texto sagrado, falando da questão dos últimos tempos. Os homens iriam apostatar da fé, dando ouvidos a esses seres, aos espíritos enganadores, irmão Hélio, que, como está escrito, 1 Timóteo 4, verso 1, que esses homens... Porque é interessante a questão do significado da palavra. Apostatar, apostatarão, apostatar é afastar-se, no caso, no contexto que estamos falando, de uma doutrina religiosa, no caso do cristianismo, a pessoa aprendeu com Jesus, mas o tempo, que a gente estava falando um pouco aqui sobre essa questão do tempo, o tempo para o ser humano ele é uma coisa tremenda. Tremenda, é verdade. A pessoa que começa de um jeito e o tempo vai passando... E a pessoa vai mudando, chegando a desviar-se de alguma convicção que outrora tinha. É verdade. E como nós estamos falando na questão evangelho. Então, como você bem abordou essa questão dos demônios, eles conseguem fazer com que uma pessoa, tipo nós, que cremos em Jesus Cristo fielmente, que Deus nos guarde, mas se bobearmos, vamos colocar assim, lá na frente, sei lá, 5, 10 anos depois, a pessoa pode estar totalmente com a mente virada. É verdade. Aí ele diz, a Escritura diz, o Espírito Santo falou ao apóstolo Paulo há quase 2000 anos, quando ele fez a escrita, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a esses espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E aí, irmão, a gente vê nas Escrituras várias doutrinas, tipo a doutrina de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 28, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, da doutrina de Jesus, porquanto Jesus ensinava a eles com autoridade e não como os escribas. Depois, Jesus falando, para a questão das várias doutrinas, a gente contextualizar, em Marcos capítulo 7, verso
6 ao 9, está escrito: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então vemos aqui rapidamente, nós estamos vendo doutrina de demônios, doutrina de Jesus, doutrina que são baseadas em preceitos meramente humanos. A Bíblia vai falar, irmão Hélio, de doutrina de Balaão, nicolaítas, essas misturas de coisas, irmão Hélio, que tem o objetivo de confundir. É verdade. E o pior que é confundir quem conhece e a pessoa que não tem noção. Não tem nenhum conhecimento, não? É verdade, é tremendo. É verdade. É tremendo isso. Por isso, irmão Hélio, os programas evangélicos, eles têm, e nós aqui abraçamos, quer dizer, nós temos colocado o objetivo de estar, essa segunda parte do programa chamada Momento de Reflexão, com esse objetivo de procurar trazer às pessoas eu sei, claro, não dá para em 20 minutos, 15 minutos, mas vários 20 minutos, né? É verdade. Nós tentamos fazer com que as pessoas entendam um pouco da palavra. Por isso estamos refletindo nessas coisas. Nós não estamos aqui disputando quem é dono da verdade, porque o dono da verdade e a própria verdade nós sabemos é Jesus. É verdade. Mas nós estamos aqui, como eu gosto muito da expressão, a exposição da tua palavra, como diz no Salmo 119, verso 130, nós procuramos, queridos ouvintes, expor as verdades da palavra, da Bíblia Sagrada, para que aí você que está ouvindo, você, quando se deparar com algo estranho, você pelo menos detecte. É verdade. Por isso essas exposições. É verdade. E nesse contexto, um dos principais objetivos, né, dos demônios ou do diabo é se opor, né, às coisas de Deus, né? Desde o gênero. Fazer com que as pessoas se desviem, né, de Deus, né? Essa é o objetivo o objetivo primordial deles é justamente isso, né? Fazer com que o homem, né, se desvie, né, do caminho do Senhor, né? Irmão Hélio, nós estamos vendo, e como você colocou isso, é verdade, que o objetivo do diabo é tirar o homem do que é legitimamente de Deus, fazer com que ele se desvie do foco. Então, digamos, fazendo aqui doutrina correta, que a Bíblia fala também que para esse tempo as pessoas iriam ter comichão nos ouvidos e não iam aceitar a sã doutrina, isto é, a doutrina legítima. No contexto de salvação, que é um dos objetivos que mais nós tratamos aqui, irmão Hélio, como o ser humano pode chegar à salvação, segundo as Escrituras? Segundo as Escrituras, como o homem chegar à salvação é justamente entregando-se, né, conhecendo Jesus Cristo, né, como Salvador, né? Jesus Cristo, ele é o Salvador, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pronto. Esse ponto aí que você cita, como ser salvo? Só por Jesus. O apóstolo Pedro, acho que é em Atos 4, 12, né, ele diz: em nenhum outro. Em nenhum outro nome há. Em nenhum outro há salvação. Atos 4, 12. A outra referência que o irmão citou, acabou de citar, João, Evangelho que foi escrito por João 14, 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fecha mais e diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim, no caso, senão por Jesus. Então, querido ouvinte, como identificar uma doutrina que não bate com essa? É se alguém chegar e disser para você que você pode ser salvo por outros meios. Aí a gente pode perguntar: será que tem isso? Será que se ensinam por aí que se o homem pode chegar à salvação por outros meios? É verdade. Não é? Porque nós
como nós costumamos fazer, querido ouvinte, você que já acompanha, o correto, o que é que a Escritura diz? Jesus disse que é o único meio de que nós podemos ser salvos. E se alguém ensinar que o homem pode ser salvo por outras coisas, então essa doutrina não está batendo com a legítima doutrina de Jesus. Nós estamos puxando isso, irmão, porque é muito dito que o homem é salvo por boas obras. Por boas obras, é verdade. E aí isso não bate. E hoje a mídia, né, o ecumenismo, eles estão pregando, né, com todo respeito que a gente tem a outras religiões, né, mas foge totalmente daquilo que Jesus, né, pregou, que os seus discípulos, né, continuaram pregando, né, dizendo que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de obra para que ninguém se glorie. É verdade. Né? Aí a gente já vê o homem, o desvio, né, o homem querendo por si próprio, né, por seus méritos, né, onde a Bíblia diz que não foi, que nós fomos comprados, né, pelo sangue de Jesus, não foi com ouro nem com prata, mas com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós vemos o homem através, né, de seus próprios méritos, querendo assim, né, alcançar a salvação através de boas obras, né? Nós poderíamos ler aqui, irmão, eu creio que cabe, eu vou ler e o irmão pode dizer algo. Evangelho que foi escrito por João 7, Evangelho, verso 37 e 38, está escrito: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus, queridos ouvintes, está escrito assim: Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. E disse: Quem crê em mim, Jesus falando, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu creio que destaca-se aqui, irmão, o 38, que ele diz: quem crê como diz a Escritura. É verdade. Então, qualquer coisa, qualquer ensino, qualquer instrução dentro do cristianismo que fuja, ou seja, que fuja da Escritura, está errada. É verdade. Então, se Jesus diz que ele é o único caminho, como na verdade, se não, Jesus disse que ele é o único meio de nós ser salvos, então qualquer outro ensinamento não bate. É verdade. É verdade. E dentro disso, né, além de você ser salvo pelas obras, como a gente viu, tem outras doutrinas, né, e outros ensinamentos, né, que a gente pode abordar, né, popularmente a gente vê, né, a questão do purgatório, né, que você purificação, né, que você fez mal aqui, não se arrependeu, morreu, mas você passa um tempo no purgatório, daí você sofre um período e daí os seus pecados serão perdoados e assim você vai poder encontrar, né, o perdão ou a salvação, né? Aí o detalhe é o seguinte, Maílio, você puxou algo e aí a gente precisa... E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Ou que versículo, digamos, combate esse tipo de ensinamento? Se purgatório é para purificar, deixa a gente lembrar um versículo que fala sobre isso, de que como se dá a purificação dos pecados legitimamente segundo as Escrituras, porque conforme a gente faz, a gente tem que falar segundo as Escrituras. Você lembra de algum versículo? Eu lembro, só não lembro agora da referência, mas tem, eu acho que em Apocalipse, que diz que aquele que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles terão direito de entrar ou de... Veja aqui, por favor, Apocalipse 1, versos 5, a partir do 5, eu vou procurando outra aqui. Agora nem que estoura um pouquinho, mas a gente tem que ler a referência para... É verdade. Pois bem, questão, querido ouvinte, da purificação do pecado. Por onde vem a purificação dos pecados? Segundo a Bíblia. Então vejamos, irmão, eu estou lembrando aqui 1 de João, capítulo 1, verso
de número 5, 6 e 7. Enquanto você procura aí, eu acho que é até uma das saudações do programa, 1, 5 e 6 de Apocalipse, aí vai dizer alguma coisa. Mas vamos ver essa daqui. Ó, primeira carta de João, capítulo 1 e verso 7, 5, 6 e 7 diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas o verso 7 diz: Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, em sendo pelo sangue, qualquer outra criação é mais uma criação, mas o correto, então, irmão, é que, segundo a Bíblia, o pecador tem seus pecados purificados mediante o sangue de Jesus. É verdade. Então, qualquer outra coisa que venha se dizer que purifica os nossos pecados não bate. Você encontrou mais alguma aí? Apocalipse 5, o senhor diz? 5. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E em seu sangue, eu acho que nos lavou. Diz assim: E a parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos lavou. Apocalipse também vai dizer que bem-aventurados que branquearam as suas vestes no sangue. Então vai ser no sangue. A purificação é pelo sangue de Jesus, né? Então irmão, se a gente for ver, são muitas doutrinas tortas que não batem com o que a Escritura diz. É verdade. E outra coisa, irmão, acho que como a gente vê, né, estamos vendo, não só doutrinas, né, que o diabo está implantando, já implantou, não é? Daquelas tradicionais, né? E infelizmente você vê isso também no meio, a gente estava comentando ainda há pouco, em off, no meio evangélico, né? Isso que é o mais... Fica mais assim, surpreendente. É verdade. É complicado. São coisas absurdas que estão realmente fugindo, né, da sã doutrina, né, ou da doutrina pura. Verdade. Né, que leva o homem realmente a Deus. Então, meus queridos ouvintes, nós chegando aqui às 22 horas, mas são assuntos, queridos ouvintes, que nós precisamos estar atentos. Eu me lembro aqui o escritor aos Hebreus, ele diz assim: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido e visto. Então, queridos ouvintes, eu tenho dito desde o começo, não só nessa semana passada que iniciamos essa reflexão, mas porque se faz necessário dizer que cada religião ela tem o seu livro principal, né? Por que eu estou sempre abordando isso, como estou fazendo agora de novo? Porque o país, irmão Hélio, o país Brasil, ele é tido como oficialmente um país cristão, mas nós sabemos das misturas de tanta coisa, certo? Se você é um pesquisador, você busca ver as coisas, você sabe que há uma mistura, chamada até de misgerações. Então, e como tem liberdade de culto no país garantido por lei, então, beleza, tudo bem. Agora, a religião, e isso é tremendo, irmão, se a gente for olhar essa questão, o que é religião mesmo? Né? Por exemplo, a título de didático, ou seja, de didática, de ensino. Igreja Católica é uma religião, por exemplo? Universal do Reino de Deus é uma religião? A Mundial do Poder de Deus é uma religião? Não são. A Igreja Católica ela é muito grande, é um movimento mundial, mas ela não é uma religião, ela é uma denominação cristã. Tremendo, mas é. O que é religião de fato? Cristianismo. O cristianismo, sim. Aí dentro desse cristianismo, aí se ramifica muita coisa. É verdade.
Por exemplo, luteranismo, calvinismo, não são religiões, cara. São facções ou denominações dentro que saíram, né? Que surgiram do cristianismo. Então, e se for para estudar isso aí, assim, não é bem estudar, mas analisar isso é de fundamental importância para não ficar chamando religião o que não é religião. Agora, o que é religião? O cristianismo, seguidor de Jesus, que se faccionam, né? Aí tem os pentecostais e já tem neos pentecostais e tradicionais e própria Igreja Católica, de lá surgiu o luteranismo, bom... mas o que é religião de fato? Mas por que eu estou puxando isso? Qual é o livro principal do cristianismo? A Escritura, a Bíblia Sagrada. Então, seja essa facção, denominação, seja aquela, se ele está ensinando algo que foge das Escrituras, está errado. É verdade. Seja tradicional, médio tradicional, neo-pentecostal, o negócio de hoje, se criou um negócio hoje, mas se não está de acordo com as Escrituras, meu irmão, não está batendo. E lembra, Jesus disse, quem crê, como diz a Escritura. Aí, por que a gente está abordando sempre essa questão do livro principal? O judeu, ele usa metade da Bíblia, não como o cristianismo. O cristianismo, ele absorve Antigo e Novo Testamento. O judeu, ele só vai até, por enquanto, o judeu, estou falando do judaísmo ortodoxo, ele vem só até Malaquias. Aí vem outra religião, os muçulmanos, sim, aí são religiões, onde tem Maomé como seu principal, né? Enfim. Aí vem budismo, se não me falha a memória, é Cabala, o nome principal do livro principal dele, e aí sucessivamente. Agora, é interessante ver que nem tudo que se diz que é uma religião, na verdade, o é, né? E precisa dar uma olhada melhor. Então, meus queridos, em sendo o Brasil um país cristão, queridos, se você pega a Bíblia Sagrada e dá uma olhada, e os movimentos que são ditos cristãos causam constrangimentos, porque passam de largo pelo que a Escritura diz. E se for, irmão, ele usar uma expressão do profeta, na verdade, que Deus, usando o profeta, que Deus deu uma visão ao profeta que um homem tinha um prumo na mão, ou seja, para a questão de aprumar. De acordo com a palavra, meu Deus, é tanta coisa que, querido ouvinte, você e eu, nós necessitamos de realmente nos apegar à palavra na íntegra como ela é, para poder identificar essas coisas que estão acontecendo em redor, que se diz que tudo é de Deus. É verdade. Uma frase que diz, não, todas as religiões levam a Deus. Não bate, isso não bate com a Escritura. Só quem leva a Deus é Jesus. Verdade. Não é questão de querer ser mais ou não, é o que está escrito. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, alguém dizer que toda religião leva a Deus está indo em contradição com o que Jesus está dizendo. Então, não está certo. É verdade. Então, não está certo. Irmão Hélio, meu querido, já estamos aqui 22h06, nós queremos agradecer a sua participação, vamos ouvir as suas considerações e continuar, né, nessa batalha, né? Tem também o seu programa que tem o louvor, mas que também tem a palavra, que precisamos estar realmente compartilhando com as pessoas a coisa principal, que é a palavra de Deus. É verdade. Queria só para encerrar aqui, né? Falar sobre essa doutrina, né, de demônios, né, que tenta de todas as maneiras fazer com que o homem se desvie, né, ou erre o caminho, né, da salvação, que é Jesus Cristo, né, dizendo que o próprio Jesus, né, veio desfazer, né, as obras do diabo, né? E qual é por que Jesus disse isso, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Essa é a função, entre outras, né, do diabo, né, e dos demônios, né? Mas Jesus Cristo, ele veio desfazer, né, essas obras, matar, roubar e destruir é a obra do diabo, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Que você, meu querido ouvinte, que ainda, né, não confessa a fé, que você medite na palavra de Deus que está sendo pregada aqui, que você confira, não é, na Bíblia, né? O irmão falou sobre o nosso país. O nosso país, ele é regido, né, pela Constituição, não é? Então,
tudo que vai resolver no Brasil tem que ser regido ali pela Constituição. Então, a fé, ela também deve ser regida, né, como a gente viu, pela palavra de Deus. Então, que você pesquise, que você estude, né, leia a palavra de Deus, para que assim você possa realmente conhecer, né, o que realmente Deus quer, o que a palavra de Deus diz sobre a salvação, sobre tudo, né, sobre tudo que você quer aprender. A Bíblia Sagrada, né, ela é o nosso almanaque, né, ela é a nossa bússola, para que assim nós possamos conhecer as verdades nelas contidas. Verdade. Amém. Graças a Deus, querido ouvinte, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. E vamos já encaminhando para o final. Agradecemos a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Um dia tudo irá findar.